Olá, pessoal. Nessa nossa próxima aula, a gente vai trabalhar a Política Estadual de Meio Ambiente, que faz parte da segunda unidade da nossa disciplina, de Gestão Ambiental e Legislação Aplicada. E dando sequência a essa unidade, que vai discutir as legislações ambientais de uma maneira geral, nós, no item 2.1, discutimos a Política Nacional do Meio Ambiente. Agora, no item 2.2, a Política Estadual do Meio Ambiente. Lembrando que nós estamos falando sobre a legislação estadual do Estado do Pará, para que não haja conflito ou desentendimento nesse sentido. Haja vista que a universidade é do Estado e a nossa discussão aqui é para a nossa realidade local. Então, o que é importante a gente compreender é que, um pouquinho diferente do que a gente tem na nossa política federal, na nossa política nacional, legislação federal, perdão, acerca da temática ambiental, a política estadual de meio ambiente, ela é um pouquinho mais extensa porque ela vem trazendo um nível de detalhamento maior, aquilo que nós já comentamos. Se for para construir uma política estadual que seja Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente diz no popular, da política nacional, não iria adiantar muito. A função aqui é eu construir uma política estadual onde eu vá especificar a realidade, trazer as características e as peculiaridades da região no nosso estado para trabalhar a tutela desse bem ambiental, devido à sua importância e à sua relevância do ponto de vista ambiental. Então, o que a gente vai perceber é que eu tenho uma estrutura bem distribuída em termos de assuntos. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui que a nossa Política Estadual de Meio Ambiente é a nossa Lei 5.887, de 1995. E na sua estrutura, vocês podem ver que ela é bastante ampla, incluindo a abordagem de diversos temas na área ambiental. Então, dentro daquela estrutura que nós já conversamos, que segue mais ou menos um padrão, o que é que nós temos aqui? A base inicial de princípios e objetivos, depois ele vai disciplinar de acordo com as temáticas que o Estado julga necessário tutelar em termos de bem ambiental. Então, eu tenho princípios e objetivos. Depois vocês vão ver que eu vou ter um conjunto de parágrafos, de artigos, perdão, dentro dessa estrutura da legislação, que vão abordar temas específicos: poluição do solo, do ar, da água, poluição sonora, substâncias e produtos perigosos, atividades minerais, atividades de infraestrutura energética, atividades agro-silvopastoris, infraestrutura de transporte, atividades industriais, assentamentos rurais e urbanos, a questão do saneamento, o zoneamento ecológico-econômico, gerenciamento costeiro, espaços territoriais especialmente protegidos, monitoramento, educação ambiental, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, participação popular e do direito à informação, licenciamento ambiental, avaliação prévia de impacto ambiental, as audiências públicas, a fiscalização ambiental, cadastro de informações ambientais, estímulos e incentivos. Então, o que é que eu quero que vocês entendam dentro dessa estrutura? Trazendo um pouco mais para finalizar: infrações e sanções, Fundo Estadual de Meio Ambiente e disposições finais. Então, o que é que acontece aqui? Primeiro, os princípios e objetivos seguem a mesma linha de raciocínio do que nós tratamos na política nacional de meio ambiente, só que nós vamos especificar aqui os direcionamentos para a realidade do Estado. Depois eu vou disciplinando temas específicos, porque se vocês pararem para fazer uma observação, vocês vão entender que dentro desse rol de questões que a gente colocou aqui na Política Estadual de Meio Ambiente, são exatamente as principais atividades de desenvolvimento econômico da região, onde eu tenho exploração mineral, a questão do solo, da água, do ar, questões de poluição sonora, substâncias e produtos perigosos, que estão atrelados também à questão do transporte de rejeitos industriais, que estão atrelados à questão do uso de defensivos agrícolas. Nós temos as atividades agro-silvopastoris, que também são fortes na região. A parte de infraestrutura energética e mineração não precisa nem falar, nós somos aqui um dos carros-chefes na região norte, nesse sentido. A questão de assentamento, a importância do saneamento, o zoneamento para mapear, que é um instrumento de planejamento para uso e ocupação do solo e desenvolvimento regional, gerenciamento costeiro, nós também temos, espaços territoriais especialmente protegidos, aí nós vamos atrelar aí a realidade dos SNUCs e das unidades
de conservação, de acordo com as categorias que são distribuídas aqui no nosso território, dentro do estado, tá ok? A educação ambiental, as ações de monitoramento. Ele vai disciplinar, num conjunto de artigos, a questão da necessidade do licenciamento ambiental, reforçando a Constituição Federal, reforçando a Política Nacional de Meio Ambiente, reforçando a 237 do CONAMA. E aqui vocês vão ver que nós temos uma estrutura bem parecida com o CISNAMA, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente. Aí nós temos o COEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. A gente vai falar sobre eles. Tem as mesmas funções e a mesma estrutura que eu tenho, né, resguardado as respectivas hierarquias em termos de entes da federação, mas eu vou ter a mesma estrutura e a mesma funcionalidade que o CONAMA e o CISNAMA, respectivamente, trazendo isso para a realidade do Estado. E nós temos resoluções do COEMA que vão disciplinar também a questão do licenciamento ambiental, da avaliação de impacto ambiental, tá? Que são necessárias para direcionar o que eu já tenho em termos de regramentos nacionais para uma realidade mais a nível de Estado. Tá? Audiência pública, fiscalização ambiental, cadastro de informações ambientais, a questão das infrações e das sanções, complementando a lei de crimes ambientais, tá ok? No que couber as especificidades locais, né, de acordo com o que a gente já verificou naquele rol de atividades iniciais que eu tenho na estrutura da Política Estadual de Meio Ambiente, o Fundo Estadual do Meio Ambiente similar ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, onde a gente tem recursos para direcionar no sentido de proteger e também de atuar nos processos de recuperação ambiental. Tá? E as disposições finais da legislação. Então, o que a gente precisa entender? Eu marquei 4 itens lá que são os primordiais da legislação. Os demais artigos ficam para consulta e a necessidade de acordo com as especificidades da situação que vocês se depararem. Mas os pontos principais que a gente precisa entender, princípios e objetivos, o que ele retrata de licenciamento e de avaliação de impacto ambiental. As demais especificações, não vem ao caso a gente fazer discussões a respeito. Isso aí fica para consulta na legislação e orientação para a atividade profissional de vocês. Mas o primeiro entendimento é a questão dos princípios, né? Ou seja, quais são os princípios da lei? Se eu pegar aqui a Política Estadual de Meio Ambiente, tem um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos de ação, medidas e diretrizes fixadas nessa lei para fim de preservar, conservar. Olha a diferença. Nós estamos falando de uma legislação que foi construída em 1995. Então, eu já estava na década do que a gente chama de qualidade ambiental. Eu já tinha uma definição específica do que era o conceito de preservar e o conceito de conservar. Tanto que ele já faz referência às duas terminologias dentro da legislação no seu artigo 1º. Então, eu já tenho aqui uns instrumentos de ação para fim de preservar, sim, as áreas de relevante interesse ambiental pelas especificidades, então a questão da intocabilidade, conservar, ou seja, permitindo o desenvolvimento, utilizando racionalmente o recurso baseado no princípio do desenvolvimento sustentável. Tá? Proteger, defender o meio ambiente natural e recuperar e melhorar o meio ambiente antrópico, artificial e de trabalho. Tá? Atendidas às peculiaridades regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento econômico-social, assegurando qualidade ambiental propícia à vida. Ou seja, eu estou amparado pelo que versa também o artigo 225 da Constituição Federal, eu estou amparado pelos preceitos também da Política Nacional do Meio Ambiente e eu estou trazendo isso para a realidade do Estado. No seu parágrafo único do artigo 1º, ele fala que as normas dessa política estadual serão obrigatoriamente observadas na definição de qualquer política, programa ou projeto, seja público ou privado, no território do Estado, ok? Como garantia do direito da coletividade ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Lembram que essa parte final é o caput do artigo 225 da CF de 88, que novamente eu venho para reforçar o que já diz na legislação nacional. Tá? Ele diz que é uma obrigatoriedade, seja do público e do privado, dentro da área do Estado, na qual essa legislação tem validade. Ok? E garantia do direito da coletividade, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida.
Entenderam? Ele está trazendo o princípio do desenvolvimento sustentável, os princípios do direito ambiental estão embutidos aqui de uma maneira geral, né? Vários deles, inclusive. Eu tenho, seguindo à risca, o que versa a política nacional, o que versa a Constituição Federal. E eu colocando o direito ambiental, o bem ambiental, como um bem difuso, dentro das divisões do direito que a gente também já discutiu nas primeiras aulas. No artigo 2º, são princípios básicos dessa política, algumas peculiaridades locais, geográficas, econômicas e sociais, que eu vou levar em consideração. Então, aqui a gente tem, primeiro, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, CF de 88. O Estado e a coletividade têm o dever de proteger e defender o meio ambiente, conservando para atual e futuras gerações, desenvolvimento sustentável, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico pautado na sustentabilidade. O desenvolvimento econômico-social tem por fim a valorização da vida e do emprego, que devem ser asseguradas de forma saudável e produtiva, tá? Compatibilizando isso, ou seja, em harmonia com a natureza, através de diretrizes que vão conciliar o aproveitamento dos recursos de forma ecologicamente equilibrada, tá? Porém, que seja economicamente viável e eficiente, para ser socialmente justa e útil. Então, ele fala econômico, social e ambiental, ou seja, o tripé básico da discussão sobre desenvolvimento sustentável. Retrata também o combate à pobreza e à marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, que são condições fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Fala sobre a utilização do solo, seja no urbano ou seja no rural, tá ok? Ordenado, ou seja, planejado e ocupado de maneira tal que a gente compatibilize a sua ocupação com as condições que são necessárias para a conservação e melhoria da qualidade ambiental. Para isso, eu tenho um outro instrumento que também faz parte da nossa política estadual e que é um dos instrumentos do artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente, que é o zoneamento ambiental, ou ecológico-econômico ou econômico-ecológico. Tá? A definição, a nomenclatura tanto faz, mas a função é a mesma. E aí permitir esse processo de utilização do solo de maneira mais adequada. Tá? Deve ser garantida a participação popular relacionadas ao meio ambiente. Então, nas tomadas de decisões, nessas questões, as audiências públicas, como já versa a legislação federal, né? Principalmente no que tange a questão de empreendimento de grande potencial impacto ambiental. Ok? O direito à questão das informações ambientais também asseguradas a todos. Princípio da publicidade, princípio da informação do direito ambiental. Tá? O respeito aos povos indígenas, aí veja que ele já está trazendo algumas especificações também nesse sentido. Povos indígenas, as formas tradicionais de organização social, ou seja, as populações tradicionais, tá? E as suas necessidades de reprodução física e cultural e melhoria das condições de vida, tá? Nos termos da Constituição Federal e da legislação aplicável, em consonância com os interesses da comunidade regional em geral. São fatores indispensáveis da ordenação, proteção e defesa do meio ambiente. Ou seja, ele está incluindo na discussão ambiental, né, as populações tradicionais e os povos indígenas, respeitando seus aspectos culturais, sociais e a sua dinâmica em relação com a questão regional e o desenvolvimento da sociedade como um todo, levando em consideração aí também todas essas variáveis no quesito proteção e tutela do bem ambiental, tá bom? No artigo 3º são objetivos. A gente tem promover e alcançar o desenvolvimento econômico e social, compatibilizando e respeitando de acordo com as peculiaridades, as limitações e carências locais. Esse é um ponto. Quem vai me definir também isso? O zoneamento. Tá? Com a conservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Ou seja, aqui eu vou sempre utilizar o termo correto, que é o princípio da conservação, né? A teoria conservacionista. Então, quando eu tiver o termo preservação aqui na política estadual, ele realmente aqui ele faz alusão constantemente à questão da intocabilidade. E ele só vai ser utilizado quando for realmente o interesse na questão da intocabilidade do meio. Fora isso, o contexto como um todo vai utilizar sempre a palavra conservação, tá? E do equilíbrio ecológico, visando o efetivo alcance das condições de vida que são satisfatórias ao bem-estar da coletividade. Definir as áreas prioritárias de ação governamental relativas à questão ambiental e os interesses da coletividade.
Estabelecer critérios e padrões de qualidade no uso e manejo de recursos ambientais. Ou seja, a própria política estadual já define a necessidade que dentro da esfera do Estado eu tenha o estabelecimento de padrões e critérios. Então, eu vou usar a legislação federal, por exemplo, as resoluções do CONAMA, mas eu também estou atribuindo ao Estado, né, a função de disciplinar, criando padrões, né, consolidando critérios e padrões de qualidade ambiental, o que abre aí a oportunidade para quem? Para o COIMA disciplinar com as suas resoluções essas questões, ok? Adequando-os continuamente às inovações tecnológicas, às alterações decorrentes da ação antrópica ao natural, ok? Garantir a preservação da biodiversidade do patrimônio natural e contribuir para o seu conhecimento científico. Esse item ele vem exatamente compatibilizar, principalmente quando eu pego a lei do SNUC, eu tenho categorias de unidade de conservação que são de proteção integral, de preservação permanente. Tá? E eu posso atribuir algumas categorias de UC que o uso ele é permitido somente para a questão de exploração científica, ou seja, sem a utilização, vamos dizer assim, intensiva do recurso natural, mas no sentido de explorar, de pesquisar e verificar, né, potencialidades científicas e tecnológicas que eu posso retirar da questão natural, do meio natural, de certa maneira, pela estrutura da categoria de unidade de conservação. Criar e implementar instrumentos e meios de preservação e controle do meio ambiente, fixar na forma dos limites da lei a contribuição dos usuários para a utilização de recursos naturais, tá? Com fins da questão econômica. Tá? Então, ele está disciplinando, né, a possibilidade de utilizar o recurso, mas respeitando os limites do ecossistema de maneira sustentável, tá? Para o desenvolvimento econômico regional e local. Promover pesquisas, a difusão de tecnologias regionais, orientada para o uso racional desses recursos. E estabelecer meios indispensáveis à imposição ao degradador. Ou seja, também a questão na própria legislação das sanções penais que recaem ao infrator, aquele que degrada o meio ambiente. Tá? E aí eu tenho no artigo 8º a estruturação do SISEMA, que é o nosso sistema estadual. E vocês vão ver que ele tem uma similaridade com o CISNAMA, tá ok? Então, na sua estrutura funcional, ele tem a seguinte forma. Primeiro, um órgão normativo, consultivo e deliberativo. Conselho Estadual de Meio Ambiente, o nosso COEMA. Como órgão central executor, a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, a SEMA, ainda está com o nome antigo, né? Com a função de planejar, coordenar, executar, supervisionar e controlar a política estadual de meio ambiente. Ok? Então, eu tenho consultivo, deliberativo e normativo COEMA. Secretaria Estadual de Meio Ambiente é o nosso órgão executor, fazer valer a legislação ambiental e a política estadual de meio ambiente. Então, vocês estão vendo que eu tenho uma referência bem similar ao que é o CISNAMA, onde eu vou ter o CONAMA, que é a mesma função do COEMA, e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado tem a função que tem o IBAMA a nível federal. Tá ok? E os órgãos setoriais ou entidades da administração pública estadual, direta e indireta, bem como fundações instituídas pelo poder público, que vão atuar na elaboração e execução de programas e projetos relativos à proteção da qualidade ambiental, tá? Ou têm a função de disciplinar o uso dos recursos. O outro ponto são os órgãos locais, organismos ou entidades municipais que são responsáveis pela gestão ambiental na sua respectiva jurisdição. Então, entra aí também a questão do município. Perceberam que, para compor o CISNAMA, o Estado tem que fazer parte, assim como o município. Para compor o sistema estadual, o SISEMA, o município também tem que estar vinculado a ele. Então, ao município, eu tenho que ter uma estrutura, né, de descentralização das ações em termos de interesse local, como nós já vimos no artigo 30 da Constituição Federal de 88, né, o poder que é atribuído para legislar em matéria ambiental é muito grande do município quando a gente fala a nível de interesse local. Então, eu trago uma estrutura onde o município ele tem que estar vinculado ao Estado e à União, SISEMA e SISNAMA, para poder valer-se enquanto órgão de fiscalização do ponto de vista de proteção do bem ambiental. E o sistema estadual ele tem também essa estrutura, integram obrigatoriamente o sistema estadual
como órgão ou entidades setoriais ou locais, na forma do artigo anterior, aqueles que atuam pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, tá? No fomento e apoio ao manejo florestal e pedológico, a questão de solo, e as atividades agrícolas e pecuárias, inclusive e principalmente na difusão de tecnologias ambientais idôneas. No fomento e apoio à exploração de recursos minerais através de tecnologias não poluentes ou degradadoras, na exploração e utilização de recursos hídricos, minerais, florestas, agropastoris e industriais de uma maneira geral, através de tecnologias disponíveis aceitáveis, e na saúde e educação das populações, bem como no saneamento básico. Ou seja, eu estou trazendo aqui toda a parte de entidades e órgãos, sejam setoriais a nível de estado ou a nível de município, que são os locais, né, que fazem parte do CISEMA, obrigatoriamente. Então, eu já estou amarrando aqui, inclusive, a questão das secretarias municipais, como versa no artigo anterior, da importância de fazer parte do CISEMA nesse sentido. Tá? Após eu começar a estruturar esse CISEMA, né, e vincular esses órgãos que são responsáveis nesse sentido, o que a gente começa a perceber? A necessidade de disciplinar as ferramentas que vão atuar no licenciamento ambiental, que não deixa de ser um dos instrumentos da política estadual do meio ambiente, assim como a avaliação de impacto ambiental. Então, eu peguei esses dois pontos mais importantes para a gente discutir a nossa política estadual de meio ambiente. Tá? A partir daí, nós vamos consultando de acordo com a necessidade. Ok? Então, quando ele fala dos termos do licenciamento ambiental na política estadual, o que é que ele versa? Primeiro, no seu artigo 93, ele diz que construção, instalação, ampliação, reforma e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras e exploradoras de recursos naturais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como as capazes de causar significativa degradação ambiental sob qualquer forma, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental. Vocês estão lembrando de onde eu tenho esse trecho? Pega a resolução 01 do CONAMA. Tá? Pega a resolução 237 do CONAMA, que fala sobre licenciamento ambiental, e a anterior que fala sobre a parte de avaliação de impacto ambiental. Então, basicamente, eu estou pegando a mesma estrutura de construção, tá? Em termos de, inclusive, dos termos técnicos, do que ele está falando, é quase que um Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? E aí ele começa a disciplinar que o licenciamento, no seu parágrafo único, que trata do caput desse artigo, ou seja, para tudo relacionado à construção, instalação, ampliação, reforma e funcionamento, aí eu tenho as divisões da licença prévia, licença de instalação e licença de operação, ok? Porque aí eu tenho que seguir à risca o modelo, né, estruturado sobre licenciamento ambiental. Eu posso, inclusive, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente chama, mas ele tem que seguir aquele padrão. Tá? Tem que ter as 3 etapas do licenciamento, e aqui nesse processo de disciplinar as 3 etapas eu posso ser mais rigoroso que a legislação federal. Então esse licenciamento ele é precedido de estudos que vão comprovar, dentre outros requisitos, os reflexos socioeconômicos às comunidades locais. Agora eu comecei a endereçar as especificidades do Estado, ok? Ou seja, vão comprovar, dentre os outros requisitos, significa dizer o quê? Que, com base no que já versa a própria 237 do CONAMA sobre licenciamento e a 01 do CONAMA de impactos ambientais, eu vou incluir também essas questões aqui. Reflexos socioeconômicos das comunidades locais. Lembra que quando a gente iniciou na discussão da política estadual de meio ambiente, o que a gente faria referência lá? As questões regionais, as populações tradicionais, as características socioculturais locais. Então, ele achou por bem disciplinar no trecho da lei, né, da política estadual, que fala sobre licenciamento, além daqueles dizeres que estão em caráter geral na 237 do CONAMA, na Política Nacional do Meio Ambiente, na 01 do CONAMA, ele achou por bem também especificar e complementar com essas características locais. Eu vou seguir a federal e incluir essas variáveis aqui. Socioeconômica das comunidades locais, consideradas os efetivos e comprovados riscos de poluição ao meio ambiente a essas populações, né, em termos de degradação ambiental, comparando os benefícios resultantes para a vida e o desenvolvimento material e intelectual da sociedade. As consequências
diretas ou indiretas, sobre outras atividades praticadas na região, inclusive de subsistência. Tá? Então, são pontos que ele decidiu colocar na legislação para especificar as características locais. Okay? No artigo 94, o que é que nós temos? Que o licenciamento vai obedecer às seguintes etapas, já com base na federal. Tá? Eu tenho a licença prévia, eu tenho a licença de instalação e a licença de operação, que segue a mesma estrutura. Na licença prévia é uma fase preliminar, e aí é o resultado da análise dos requisitos básicos a serem atendidos, questão de localização, instalação e operação, vai observar as diretrizes do zoneamento, né, ecológico e econômico, para saber o quê? Se a característica daquele empreendimento condiz com o local que está sendo buscado para ser a implementação desse empreendimento, né? A sede onde ele vai funcionar, né? Sem prejuízo de atendimento ao disposto nos planos de uso e ocupação do solo. Depois eu vou para a licença de instalação, e aqui é emitida após a fase anterior, a qual autoriza a implantação da atividade de acordo com as especificações constantes no projeto, né? Que aí a questão da construção civil, da obra de estruturação do empreendimento. E a licença de operação é o seu funcionamento. E vai seguir a mesma estrutura com relação a isso. Lembrando que na licença de operação eu vou ter as condicionantes para que esse empreendimento possa operar de maneira mais efetiva. A licença prévia, né, poderá ser dispensada no caso de ampliação da atividade. Ok, ele já traz algumas especificações. As licenças prévias de instalação e operação serão expedidas por tempo certo, a ser determinado pelo órgão ambiental, não podendo em nenhum caso ser superior a 5 anos. Ou seja, ele já está amarrando. Se eu for pegar a legislação federal, eu tenho prazos estipulados para cada etapa da licença, só que aqui ele já amarra que para cada uma delas o prazo é limite de 5 anos, mas quem vai definir o prazo específico da licença é o órgão ambiental, não podendo exceder 5 anos. A licença de operação, novamente, como eu já falei, é a única que é renovada, tá? Ao final de cada período de validade. Se eu perder as validades dadas, o prazo dado à licença prévia e à licença de instalação, eu tenho que recomeçar o processo do zero. Já na licença de operação, eu emito os relatórios técnicos de monitoramento de acordo com o período dado pela validade da licença de operação para solicitar 3, 4 meses antes, se for o caso, a renovação da licença de operação. Pedidos de licenciamento e a respectiva concessão ou renovação serão publicados no Diário Oficial do Estado e em jornal de maior circulação local, tá? E as despesas ficam a critério do interessado. Aliás, fica sob a responsabilidade do interessado, perdão. É vedada, no artigo 96, né, a concessão da licença ambiental antes de ser efetivada qualquer tipo de exigência acatada pelo poder público em audiências públicas. E no que se refere à avaliação prévia de impacto ambiental, a gente tem o artigo 97. O licenciamento de obra ou atividade que seja comprovada, considerada efetiva ou potencialmente poluidora, ou capaz de causar degradação ambiental, dependerá da avaliação de impactos ambientais, 01 do CONAMA de 86. Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, o Conselho Estadual de Meio Ambiente vai definir, através da resolução, as atividades e obras que vão depender da elaboração do EPA-RIMA, ou seja, eu já estou atribuindo na política estadual a função do CONAMA definir quais são os estabelecimentos e o tipo de atividade que vai ser exigido o licenciamento ambiental. Então, do mesmo jeito que eu tenho a 01 do CONAMA de 86, eu vou ter disciplinado uma resolução COEMA que vai especificar esse rol de atividades, ok? Observado as normas federais vigentes sobre a matéria e diferentes, seguindo os requisitos dos pressupostos básicos. Primeiro, as diretrizes do planejamento e zoneamento ambiental nos termos estaduais da lei, grau de complexidade de cada obra ou atividade, a natureza e as dimensões do empreendimento, as peculiaridades de cada obra ou atividade, os estágios em que se encontram os empreendimentos, condições ambientais da localidade ou região, o texto não ficou separado, gente, desculpa, e o grau de saturação do meio ambiente, em razão do fator de agregação
de atividades poluidoras na localidade ou região. Então, se eu pegar a 01 do CONAMA de 86, ele, fazendo uma analogia com o que eu fiz a comparação agora da 237 do CONAMA para o licenciamento, ele fala em caráter geral. Então, eu estou trazendo, respeitando a 01 do CONAMA de 86, isso é um ponto, e eu estou implementando a questão de especificações para que no COEMA eu implemente uma norma que também verse a esse respeito, trazendo essas características aqui para o processo de licenciamento na questão da discussão da avaliação de impacto ambiental. Para o licenciamento de obra ou atividade que dispensar o EIA-RIMA, o EP-RIMA, tanto faz, o órgão ambiental poderá exigir outro instrumento específico para a avaliação dos impactos ambientais. Ou seja, né, as legislações elas falam muito das especificidades em termos de empreendimentos de grande porte, mas de pequeno e médio porte nem sempre eu tenho uma referência específica. Mas por quê? Porque a preocupação da União é exatamente com empreendimentos de grande porte, porque ele está a nível federal, ou seja, empreendimentos que têm uma escala, uma magnitude de impacto ambiental significativa. Então, cabe aos estados regionalizar e cabe aos municípios trazer para a realidade local. Então, o que acontece aqui? Ele dá poder ao órgão estadual de meio ambiente e, consequentemente, nas atribuições de competência ao órgão municipal para legislar em matéria ambiental, ou seja, eles vão disciplinar instrumentos que são necessários para licenciamento de empreendimentos de médio e pequeno porte. A saber, como é que eles fazem isso? Através dos termos de referência. Então, os chamados TRs é que vão definir qual é o tipo de informação e qual é o tipo de estudo que é necessário, né, para aquele tipo de empreendimento de acordo com as características. Obviamente, seguindo as legislações federais, né, para nível de estado e a nível de municípios federais e as municipais. E aí eu vou disciplinar alguma coisa mais específica se eu julgar necessário. Senão eu posso utilizar das legislações existentes, né, que são válidas, da hierarquia acima da que eu estou enquanto ente na federação. Tá bom? No caso de obras ou atividades referidas no caput desse artigo, poderá o poder público utilizar a autorização a título precário como procedimento preliminar de regularização. Tá? O estudo prévio de impacto ambiental, o EPIA, é um instrumento de análise de processos e métodos sobre a viabilidade de uma obra ou atividade, seja ela pública ou privada, tá? E tendo como objetivo definir ou indeferir o licenciamento requerido. E o relatório de impacto de meio ambiente, o RIMA, vai refletir as conclusões do EPIA e visa transmitir informações fundamentais, tá, do mencionado estudo. Ou seja, segue a mesma sequência, a mesma linha de raciocínio. O EIA é um documento mais técnico, o RIMA é um documento com uma linguagem mais acessível, porque ele é necessário para audiência pública, tá ok? Então, eu também vou seguir a mesma sequência operacional em termos de tramitação administrativa para o processo de licenciamento ambiental de um empreendimento de grande porte, né, no qual seja exigido o EIA-RIMA. Tá? A elaboração do EPIA-RIMA vai obedecer princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, tá, em perfeita consonância com a legislação federal pertinente. Tá, ok? Então, ele está compatibilizando e trazendo para uma realidade local. Como eu sempre falo, especialmente as normas sobre a matéria editada pelo IBAMA, tá? E as análises do EPIA-RIMA poderá obedecer os prazos fixados em regulamento segundo o grau de complexidade dos respectivos empreendimentos. Tá? No artigo 103, o que a gente tem? O órgão ambiental, ao receber o RIMA, né, o EIA-RIMA de uma maneira geral, vai estabelecer um prazo para o recebimento dos comentários por parte dos órgãos públicos e demais interessados. E sempre que julgar necessário, promover a realização da audiência pública. Lembrando que, para a EPIA-RIMA, a legislação, apesar de estar essa julgar necessário, a mesma prática tem na legislação federal, só que já se instituiu uma prática quase que obrigatória da audiência pública para empreendimentos desse porte, tá bom? As audiências públicas vão se destinar a fornecer informações sobre o projeto e seus impactos ambientais.
e a possibilitar a discussão e o debate sobre o RIMA. Parágrafo 2º, as audiências públicas serão convocadas pelo órgão ambiental, por solicitação do representante legal do órgão ambiental, das entidades de sociedade civis, do órgão de entidade pública, de direta ou indireta, que tem envolvimento com essas questões ambientais, Ministério Público Federal ou Estadual e a partir de 50 ou mais cidadãos. Tá? A audiência pública deverá ser realizada em local de fácil acesso aos interessados. Devem comparecer obrigatoriamente à audiência pública os servidores públicos responsáveis pela análise e licenciamento ambiental do empreendimento, né? Os representantes de cada especialidade da equipe multidisciplinar que elaborou o relatório de impacto de meio ambiente, o EIA, de uma maneira geral, né? O EIA-RIMA, o requerente do licenciamento ao seu representante ou seu representante legal e o representante do Ministério Público, que para tal fim deve ser notificado pela autoridade competente, com antecedência mínima de 45 dias. E a realização das audiências públicas será como precedida na ampla divulgação, assegurada pela publicação de, no mínimo, 3 vezes consecutivas no diário e em jornais de grande circulação do Estado, tá? Através de nota contendo todas as informações indispensáveis ao conhecimento público da matéria. E no artigo 104, o órgão ambiental somente vai emitir um parecer final de análise do RIMA após concluída a fase da audiência pública. Tá? O órgão ambiental, ao emitir parecer sobre o licenciamento requerido, analisará as proposições apresentadas na audiência pública, manifestando-se a pertinência das mesmas. Ou seja, eu estou seguindo o mesmo rito. Tá? A audiência pública, a discussão acerca do empreendimento, lá podem sair inclusive considerações e até o veto do empreendimento se verificar que o estudo ele não contempla todas as informações necessárias, então a legislação me permite ter esse dispositivo. Tá? Tudo que for discutido, de certa forma acatado nas audiências públicas, eles devem ser cumpridos no ato do licenciamento ambiental. Inclusive a necessidade, se o órgão ambiental julgar necessário, de estudos complementares ou informações adicionais acerca do empreendimento após a audiência pública, por exemplo. Por quê? Muitas vezes o que acontece? Nós temos, não além da participação da comunidade local, que vai ser diretamente afetada pelo empreendimento, nós vamos ter também órgãos, entidades públicas, ONGs de uma maneira geral, na defesa da questão ambiental, que podem discutir temáticas que até então não foram consideradas ou foram pouco direcionadas a uma discussão em termos de importância de variáveis que no projeto não foram contemplados. Então, essas entidades trazem à discussão essas questões. Lembrando, gente, de uma coisa: todo empreendimento vai causar impacto ambiental. Se a gente estiver falando de um EPA-RIMA, significa dizer que é um empreendimento de grande porte. E vão ter impactos que a gente não vai conseguir reverter a situação. Esses impactos, a gente entra com as condicionantes de ações compensatórias. Muitas vezes, nas audiências públicas, por experiência própria, o que eu vejo? As pessoas não querem aceitar que determinados impactos ambientais, eles vão ocorrer. Por mais que eu tente mitigar esses impactos, eles não podem ser evitados. Então, por isso que eu tenho no dispositivo legal a possibilidade das chamadas ações compensatórias aos impactos irreversíveis. Tá? Agora, o que cabe aqui é entender que quando eu provoco um impacto que é considerado irreversível, de grande magnitude, como eu vou direcionar ações, seja na questão de amenizar o problema, ou seja na questão compensatória, para reverter a situação daquelas populações, por exemplo, se a gente falar de seres humanos, populações que vão ser diretamente afetadas pelo empreendimento, sem prejuízo, né, das suas condições de vida, incluindo aspectos socioculturais, como nós já citamos anteriormente. Eu não posso simplesmente, eu vou construir uma barragem, eu vou ter uma área de inundação, realocar uma população que é tipicamente ribeirinha para uma área num centro urbano. Não vai haver um processo de adaptação adequado. Muitos desses indivíduos vão ter sérios problemas
psicológicos, emocionais, não vão conseguir se adaptar a essa realidade, não estão acostumadas a uma dinâmica urbana, estão acostumadas a uma dinâmica em meio à natureza. Então, quando eu tenho essas características locais, e aí é amparado na nossa política estadual, as especificidades culturais, né, a questão dos povos tradicionais, dos povos indígenas, eu necessito trazer essa concepção como um fator importante, não só na avaliação do impacto ambiental que está sendo executado, mas também no processo do licenciamento ambiental. Então, enquanto órgão ambiental, eu tenho que ter essa sensibilidade para fazer valer o que versa a política estadual de meio ambiente e fazer a cobrança desses pontos dentro desses estudos, para conceder efetivamente o licenciamento ambiental desse empreendimento, tá ok? Então, o que a gente tinha para abordar em termos de política estadual de meio ambiente é isso. Nós vamos agora discutir a questão da lei de crimes ambientais, tá bom? Que seria o assunto posterior à política estadual do meio ambiente. Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai começar a tratar da lei de crimes ambientais. O que eu quero que a gente, nesse primeiro momento, tenha essa compreensão? A política nacional, como eu falei em aula anterior, ela versa sobre algumas penalidades, só que ela não é extremamente ampla. Claro que também existe a questão do Código Penal, que é utilizado nesse sentido, mas com a consolidação da Lei de Crimes Ambientais, nós aprimoramos as ações nesse sentido, de avaliar, né, essa questão da degradação, do dano ambiental que está sendo causado, quem está gerando esse dano, pessoa física ou jurídica, para que a partir daí a gente tenha, né, como ter um julgamento mais direcionado para a temática ambiental no que fala na temática de sanções penais que podem ser aplicadas ao infrator degradador. Então, o que a gente vai estar discutindo hoje é exatamente essa política que é agora, essa lei que trata especificamente sobre os crimes ambientais. Então, nesse primeiro momento, nós temos que entender que quando eu estou falando de crime ambiental, eu tenho como base o próprio artigo 225, tá, da CF de 88 e a 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. E nós podemos citar a questão também da própria definição de meio ambiente amparada pela 938 de 81. Então, ele também fala sobre a responsabilidade em matéria ambiental. E aí, a Lei de Crimes Ambientais ele é direcionada para pessoas e cria a figura de um garantidor específico, relativo, nesse caso, às pessoas físicas que têm um vínculo com pessoas jurídicas. Ou seja, antigamente se tinha uma dificuldade de interpretação, né, da penalidade sobre a pessoa jurídica. Então, a partir dessa compreensão, nós utilizamos de maneira geral, existe aquele representante da pessoa jurídica, que é exatamente uma pessoa física. A ele cabe essas penalidades serem aplicadas. E isso faz com que você agora tenha uma maior responsabilidade ao estar à frente de um empreendimento, mediante a situação de que possíveis danos podem ser causados a esse meio ambiente pelo funcionamento dessa empresa. Então, ele deixa claro no seu artigo 2º que quem, de qualquer forma, concorre com a prática de crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estas cominadas. Ou seja, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, auditor, gerente, o preposto ou o mandatário da pessoa jurídica, que, sabendo de uma conduta criminosa, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Ou seja, desde que comprovado que a ação poderia ter sido evitada e aquele que o cometeu, este é tipificado penalmente como representante da pessoa jurídica, ok? Neste sentido. Então, a função central da Lei de Crimes Ambientais é também fazer valer a Constituição e a Política Nacional de Meio Ambiente, que é o quê? A tutela do bem ambiental, esse resguardo do bem ambiental. Então, essa tutela ambiental é sobre o meio ambiente como um todo, tá? Um bem que ele é difuso, atingindo um número indeterminado de pessoas. Vimos na primeira aula que falava sobre as divisões do direito ambiental, né? Aonde se enquadrava as divisões do direito e aonde se enquadrava o direito ambiental. Então, a lei também tutela a probidade administrativa nos crimes contra a administração pública ambiental.
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de algum órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Ou seja, eu vou cometer crime ambiental porque me interessa, porque eu tenho que aumentar minha lucratividade, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, mediante a isso, quando comprovado, há a tipificação penal nesse caso. E nesse parágrafo único do artigo 3º, nós temos que a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, sejam autoras, coautoras ou partícipes desse mesmo fato. Tá? Então, o que é importante a gente lembrar é que o artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, ele é fundamentado no parágrafo 3º do artigo 225 da CF de 88. Tá? E ele retrata o que a gente chama de teoria da responsabilidade da pessoa jurídica, que neste caso você pode utilizar a teoria da ficção. O que é que ele quer dizer com isso? Que pessoas jurídicas carecem de vontade própria, consciência, finalidade, tá? São imprescindíveis para o fato danoso. Então, para tal afirmação, dizem os defensores dessa teoria de que os entes coletivos faltam capacidade de ação no sentido de direito penal, pois a pessoa jurídica não tem consciência e vontade, né? Mas ela está executando uma ação mediante um mandatário, alguém que está à frente das decisões. Então, isso depois é contra-argumentado no que eles chamam de teoria da ficção. Tá? A capacidade de culpabilidade, vez que a culpabilidade se funda em um juízo de censura pessoal, pela realização do injusto típico e, nesse caso, só podendo, portanto, ser endereçada a uma pessoa humana, né? Haja vista nesse sentido. E a capacidade de pena, a qual deve recair, né, somente sobre o autor do delito e não sobre todos os membros da corporação, obviamente. Né? Não foram todos que cometeram ilícito, foi um setor, foi uma área, foi um profissional, um mandatário ou alguma coisa nesse sentido, né, que veio a gerar esse dano ambiental. E a teoria da personalidade real, ou a teoria da realidade de uma maneira geral. Baseado nessa teoria, o que acontece? A pessoa jurídica não é um ser artificial criado pelo Estado, mas sim um ente real, independente dos indivíduos que a compõem. Sustenta que a pessoa coletiva possui uma personalidade real. E aí ela é dotada de vontade própria, com a capacidade de ação e de praticar ilícitos penais. Então, nesse caso, a pessoa jurídica é capaz de culpa, né? E, nesse sentido, ter dupla responsabilidade, tanto civil quanto penal, no sentido de reparar os danos, mas também nas penalidades tipificadas, por exemplo, pela Lei de Crimes Ambientais, restritiva de liberdade, de direitos e assim vai. Né? Então, essa foi a teoria adotada no direito ambiental brasileiro, que é a principal. A anterior, né, da ficção, baseava-se de que a pessoa jurídica não poderia ser tipificada de nenhuma forma e você simplesmente só recaía a responsabilidade sobre o seu representante como pessoa física, naquele momento no desenvolvimento do ato ilícito de alguma forma ou de degradação ambiental que porventura possa ter ocorrido. E a teoria da dupla imputação, ou seja, nesse caso, somente é possível responsabilizar a pessoa jurídica se também forem responsabilizadas as pessoas físicas que cometeram o ilícito ambiental. Então, aqui há a ação penal tanto em face da jurídica quanto da física, tá ok? O atual entendimento do STF e do STJ é de que não se aplica a teoria da dupla imputação, pelo menos não na interpretação no cenário brasileiro. A pessoa jurídica de direito público, ou seja, entende que os entes públicos, União, Distrito Federal, estados e municípios não podem praticar crimes ambientais, porque ao se penalizar a pessoa jurídica do direito público, se estará condenando a própria população, porque ele é a representação legal nesse sentido, ok? Então, além disso, a pena alternativa aplicada e a obrigação de reparar é invalidada, pois o ente público já possui por si só a obrigação de reparar o meio ambiente e de protegê-lo, resguardado como salva o artigo 225 da Constituição Federal, direito e dever do cidadão e do setor público, né? Então, ele já começa nesse sentido, dando as obrigações do ente público na proteção do bem ambiental,
e essa questão também de não só proteger, mas de reparar e de recuperar as áreas degradadas. Nas penalidades previstas na lei, nós temos o artigo 6º. Ele fala que para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente deve observar, primeiro, a gravidade do fato, e aí eu vou levar em consideração os motivos da infração, as suas consequências, não só para a saúde pública, mas como para a questão ambiental. Depois eu vou verificar os antecedentes do infrator, tá? Quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Não é se ele já tem outras situações que não têm relação com o meio ambiente, mas sim se ele é reincidente na infração no dano ambiental. É isso que me interessa aqui, tá ok? A situação econômica do infrator, principalmente no caso da aplicação de multa. E isso é um diferencial muito importante que nós temos na Lei de Crimes Ambientais. Não era previsto nem no Código Penal e nem na questão da Política Nacional do Meio Ambiente. Aqui eu tenho as chamadas penas alternativas. Então, o que acontece aqui? Se eu vou verificar a situação econômica do infrator, então eu posso aplicação de multa e eu utilizar isso, as chamadas penas alternativas, para retirar essa incidência da aplicação da multa, né, da cobrança do dinheiro, por uma prestação de serviço, por exemplo. Ok? Então, isso pode ser feito e facilitou bastante essa questão dos julgamentos na área ambiental, principalmente quando a gente se depara com situações, né, de populações ou de pessoas que são mais carentes, com menos poder aquisitivo e que muitas vezes, mesmo que a gente não possa alegar na legislação brasileira, de uma maneira geral, o desconhecimento da lei, isso não pode ser um argumento, mas eu tenho essa compreensão e essa sensibilidade para um indivíduo de baixa instrução ou de uma comunidade mais isolada que porventura possa ter cometido um crime ambiental, que aquilo não necessariamente ele o fez por uma questão de interesse, por assim dizer, mas sim por um intuito de alguma questão de necessidade. Então aí entra essa reavaliação das tipificações penais aplicadas a esses infratores de certa forma. Ele não deixa de ser um infrator, mas é abrandado a pena nesse sentido, tá? E até mesmo anulada, dependendo se for comprovado por uma necessidade de sobrevivência, de subsistência. Então, aí também há uma reavaliação nesse sentido, tá? No artigo 7º, nós temos que as penas restritivas de direito, elas são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando trata-se de crime culposo ou for aplicado a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Então, eu posso fazer essa substituição dentro desse contexto. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias de crime, indicarem que a substituição seja suficiente para o efeito de reprovação e prevenção do crime junto ao infrator. No parágrafo único, nós temos que as penas restritivas de direito a que se refere este artigo terão a mesma duração de pena privativa de liberdade, tá? E as penas restritivas de direito são prestação de serviço à comunidade. Então, a gente pode estar considerando o artigo 9º da própria lei, né? A prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição de tarefas gratuitas, por exemplo, na área de parques e jardins públicos e unidades de conservação. E no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração dessa, se for possível, tá? Intermediação temporária de direitos. O próprio artigo 10º dessa lei ela vai estabelecer que essas penas de interdição temporária de direito podem ser a proibição do condenado de contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais, qualquer tipo de benefício, de participar de licitações. E aí, isso vai dar um prazo de 5 anos no caso de crime doloso, ou seja, quando você teve a intenção de cometer o crime. E cai para 3 anos no caso de culposo, ou seja, para situações em que o indivíduo ocasionou o dano, ocasionou o ilícito ambiental, mas ele não teve a intenção, ele teve somente a culpa. E a suspensão parcial ou total da atividade. Então, o 11º artigo da lei vai estabelecer que a suspensão dessa atividade ela é aplicada quando não estiverem obedecendo às prescrições legais, de certa forma. E a prestação pecuniária, pelo 12º artigo da lei, ele diz que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada, tá?
com fins social de importância fixada pelo juiz, né, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. E o recolhimento domiciliar. O 13º artigo da lei vai estabelecer já o recolhimento domiciliar. Ele baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem nenhum tipo de vigilância, né, pode ser autorizado a trabalhar, frequentar cursos, exercer atividades de uma maneira geral, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, tá, em sua residência ou no local destinado à sua moradia habitual. Tá? No 14º, artigo 14, a gente tem que são circunstâncias que vão atenuar, ou seja, vão abrandar a pena. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente que cometeu o ilícito ambiental, né, que nós citamos anteriormente, o arrependimento do infrator manifestado por espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada, ou seja, eu entendi que eu estou gerando um problema e eu já estou reparando esse problema, independente de qualquer situação, de uma fiscalização bater na minha empresa, ou de eu ser denunciado, de eu ser conduzido para prestar depoimento sobre dano ambiental, qualquer coisa, situação, ou uma ação colocada contra mim ou meu empreendimento. Eu já identifiquei e já estou sanando o problema. Caso isso venha a ser julgado e tudo mais, já há uma atenuação, um abrandamento da pena, porque eu já tomei uma atitude proativa nesse sentido. Tá? A comunicação prévia pelo agente que causou o dano de perigo iminente de degradação ambiental e a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Tá? E continuando, que ainda também atenuam, né, são a não obtenção de vantagem pecuniária, ou seja, dinheiro, né, ou alguma vantagem nesse sentido, e a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle. A prática de crime fora do período de defeso, a fauna, e o baixo impacto ambiental dessa conduta, também são fatores que atenuam. Tá? O emprego de métodos não cruéis para a captura de animais e o arrependimento do infrator, a confissão e o dano restrito à área urbana, o baixo grau de instrução ou escolaridade desses agentes. No artigo 15, a gente já tem o que vai agravar a pena, tá, para aquele infrator. Primeiro, a reincidência nos crimes de natureza ambiental, ou seja, já foi cometido um crime, você está novamente cometendo esse crime, isso vai agravar ainda mais essa segunda pena, tá? Que fique bem claro nesse sentido. Segundo ponto, ter o agente cometido a infração, ou seja, para obter algum tipo de vantagem financeira, nesse sentido, coagido de outros para a execução material da infração, né, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública e o meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia. Por exemplo, aqui é muito comum nesse item D as queimadas que ocorrem no interior do estado aqui do Pará, no período de estiagem, né, para a preparação das áreas. Então, muitas vezes, esse processo de queimada ele não é controlado, ele não é planejado, e acaba se alastrando o fogo e atingindo propriedades de outros. Então, aí entra essa questão da tipificação da gravidade penal cometida por esse infrator. Tá? Atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso e atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos e também no período de defesa de fauna de alguma forma. Quando a situação do ilícito ambiental ocorrer nos domingos e feriados, porque a gente não tem a ação do ente público de maneira efetiva, então isso acaba sendo um agravante, né? À noite é a mesma linha de raciocínio para domingos e feriados, em épocas de seca ou de inundação, no interior do espaço territorial especialmente protegido, com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, principalmente a questão da captura de animais silvestres para o mercado negro, quando isso é detectado, isso é um agravante da pena, com certeza, mediante uma fraude ou abuso de confiança, tá? Com relação ao abuso do direito de licença, da permissão, autorização ambiental, ou seja, eu tenho licenciamento ambiental que me permite ir até um certo ponto. Eu estou extrapolando sem comunicar o órgão ambiental, sem verificar a revisão da licença, sem analisar nada nesse sentido, ou pegar nenhum tipo de orientação ou cumprimento da legislação em vigor para aquelas atividades adicionais, por exemplo, que eu estou incluindo. Isso é um agravante.
tá? No interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais, tá? Atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais de autoridades competentes, facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação, tá? E aí a pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então, a respeito dessa aplicação de pena na Lei de Crimes Ambientais, a gente pode afirmar que, primeiro, a pena privativa de liberdade de até 4 anos pode ser substituída por restritiva de direito. Então, já tive aí uma possibilidade de substituição. E no item B nós temos que são circunstâncias atenuantes à prática do crime, tá? Com o baixo grau de instrução do agente e a colaboração com os agentes encarregados na vigilância da vigilância do controle ambiental. Já os agravantes, a prática de crime nos períodos noturnos, domingos e feriados, por exemplo. Tá? O recolhimento domiciliar é a espécie de pena restritiva de direito e não se confunde com a prisão domiciliar, aplicável em caso de regime aberto. Aí é uma outra situação. Tá? Lembre-se que a restritiva aqui de direito, no sentido do indivíduo, ele não há fiscalização. Ele parte do pressuposto de que ele está adquirindo essa prática de ter esse tipo de conduta. Caso seja comprovado, mas não por questões de uma ação direta de monitoramento desse agente, né, infrator, mas caso seja comprovado, aí tudo bem, pode ser feita uma alteração dessa pena nesse sentido. A suspensão condicional da pena pode ser aplicada em casos de condenação e pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, ou seja, eu posso recorrer nesse sentido. A verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação de dano ambiental e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida, do porte do empreendimento, do tipo de dano que foi gerado. Eu tenho vários fatores que vão ser observados aqui para isso. Tá? No artigo 19, a perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, vai fixar o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. No parágrafo único, a perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil, tá, poderá ser aproveitada no processo penal, tá, instaurando-se o contraditório. E a sentença penal condenatória, sempre que possível, vai fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados, tá, por questões da infração que foi cometida. E a partir daí vai considerar os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente, de certa forma. No artigo 21, a gente tem as penas aplicáveis, isolada, cumulativamente ou alternativamente, às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º. E a gente tem multa, e aí eu vou seguir aquelas situações que nós já colocamos anteriormente no slide, né? E a partir daí também, para a fixação desse valor, eu vou levar em conta a situação econômica do infrator, baseado no artigo 6º, parágrafo 3º dessa própria lei, inciso 3º dessa lei, desculpa. Restritivas de direito e prestação de serviços à comunidade. No nosso artigo 22, nós temos as restritivas de direito da pessoa jurídica. Então, eu tenho suspensão parcial ou total da atividade, e aí inclui, né, quando estas não estiverem obedecendo às disposições até a suspensão, né, nesse sentido, relativas à proteção do meio ambiente. A interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade. Isso vai ser aplicado quando o estabelecimento, né, a obra ou a atividade estiver funcionando sem a devida autorização, tá? Ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Então, esse dispositivo, inclusive, foi muito utilizado também na questão aí da hidroelétrica na região de vocês, do pessoal de Altamira. Por quê? Haja vista que o não cumprimento de uma série de situações foi argumento para pedir a suspensão das atividades de construção, né, da usina. A proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios,
subvenções ou doações. E isso não pode exceder o prazo de 10 anos. E no artigo 23, a gente tem a prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica, que basicamente se consiste em custeio de programas e de projetos ambientais, execução de obras de recuperação das áreas degradadas, principalmente dos danos que foram causados nesse sentido, né, manutenção dos espaços públicos e a contribuição a entidades ambientais ou culturais públicas, de certa forma. E o artigo 24 ele deixa claro que, caso eu tenha constituído uma pessoa jurídica com a finalidade de cometer ilícito ambiental, né, ou seja, para ocultar, facilitar, permitir essa prática de crime que é definido pelo que é definido como crime na Política Nacional de Meio Ambiente, na Constituição Federal e na própria Lei de Crimes Ambientais, vai ter decretada a sua liquidação forçada. Tá? E o seu patrimônio será considerado como um instrumento de crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Né? E essas apreensões, eu vou verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando seus respectivos autos necessários. Então, aqui ele já começa a retratar, de acordo com as apreensões, o que a gente deve fazer. No caso dos animais, prioritariamente libertados, junto ao seu habitat natural, principalmente se a gente vai falando das espécies de animais silvestres, né? Sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins, zoológicos, parques, né? Ou fundações e entidades assemelhadas, para guardar com os devidos cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Então, esses animais vão passar a ser cuidados e, dependendo da situação, eles podem vir a ser soltos ou ficarão em cativeiro, tá? Nesses parques, nesses zoológicos, de uma maneira geral, né? Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º, tá, deste artigo, o órgão atuante vai zelar para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte, que garantam o seu bem-estar físico. Tá? Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estas avaliadas e doadas às instituições científicas, hospitalares, penais ou outra qualquer com fins beneficentes de uma maneira geral. Produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais e educacionais. E os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Tá? Então, dentro da Lei de Crimes Ambientais, esses são os regramentos principais, as observações que a gente tem que nos interessam enquanto engenheiro ambiental. Obviamente que, dependendo da necessidade, eu vou fazer algumas especificações e umas consultas mais detalhadas a esta lei, principalmente, por exemplo, se eu estiver atuando dentro de um órgão ambiental, que a minha função é fiscalizar. Então, eu preciso compreender mais amplamente os dizeres da lei, verificar, né, toda a sua estrutura legal, todos os seus parágrafos, seus artigos, para verificar como eu vou enquadrar essa questão diante de uma ação, por exemplo, de fiscalização quando eu lavrar um auto de infração. Ok? Então, mas o básico do que a gente precisa compreender sobre lei de crimes ambientais já está nessa videoaula. Tá ok, pessoal? A gente se vê na nossa próxima videoaula.